Olá, professor Toshio. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar assunto básico, principalmente a potenciação e a radiciação. Antes de começar propriamente a potenciação, quais são as 6 operações básicas? As operações básicas são a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Eu vou considerar que você sabe somar. A adição você sabe, a subtração também e a multiplicação também. A divisão é uma coisa que muita gente acaba errando, principalmente quando se tem que colocar vírgula. Por exemplo, vejamos aqui o primeiro exemplo. 23 dividido por 5. Se você quer dividir 23 por 5, você procede assim. 23 dividido por 5, reparem que dá 4, porque 4 vezes 5 dá 20. Então, você multiplica 4 vezes 5, 20, coloca aqui e subtrai. 23 menos 20 vai dar 3. Reparem que 23 por 5 dá 4 e resta o 3. Para você continuar essa conta, o 3 dividido por 5, você não vai conseguir dividir. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma vírgula e um zero. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 e 30 menos 30, zero. Pronto. Então, quando eu divido 23 por 5, isso daqui é uma fração, né? Isso daqui é igual a 4,6. Uma conta de divisão como essa, geralmente todo mundo sabe fazer. Agora, vejamos aquele exemplo ali, ó. 243 dividido por 6. É uma divisão que a maioria erra. Veja só. 243 por 6, você pega aqui a primeira parte, não é? 24 dividido por 6. Reparem que se você pegasse só o 2, 2 por 6, o 2 é menor do que 6. Então, eu vou ter que pegar aqui o 24. 24 dividido por 6 dá 4. 6 vezes 4, 24. Subtraio. 24 menos 24 dá 0. Para eu continuar essa conta, esse 3 aqui a gente abaixa e aqui dá 0,3. Reparem que 0,3 continuou menor do que 6, mas você vai dividir. 3 dividido por 6. A maioria diz assim, 3 por 6 não dá para dividir. Sempre dá. Atenção, quando você quer dividir 2 por 5, a maioria diz assim, 2 por 5 não dá para dividir. Sempre dá. Quando esse número aqui, que é o dividendo, é menor do que o divisor, dá 0. Então, 2 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. 2 menos 0 dá 2. Voltando para esta conta aqui, ó. 23 dividido por 5 deu 4. 4 vezes 5, 20. 23 menos 23. Reparem, este 3, ele é o resto. Quando eu divido 2 por 5, esse 2 não é resto ainda. Por quê? Só é resto depois que houver a divisão. Então, 2 dividido por 5 dá 0. Já fiz a divisão. 0 vezes 5 dá 0. 2 menos 0 dá 2. Veja só, esse 2 não é o resto. Esse 2 é o resto. A partir do momento que ele é resto, você põe uma vírgula e um zero para continuar. Eu sei que esse 2 é resto, então coloco uma vírgula e um zero. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20 dá 0. Então, 2 dividido por 5 dá 0,4. Agora veja só, voltando para cá, esse 3 só foi baixado. Se o 3 só foi abaixado, esse 3 não é resto. Então você tem que dividir. 3 dividido por 6. A pessoa fala, não dá para dividir. Dá sim. 3 dividido por 6. Esse 3 é menor que 6. Então 3 dividido por 6 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. 3 menos 0 dá 3. Olha a diferença. Esse 3 aqui não era resto. Este 3 é resto. A partir do momento que ele é resto, põe uma vírgula e um zero. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. E 30 menos 30 dá 0. Então, 243 dividido por 6 dá 40,5. A maioria acha 4,5 nessa divisão. Então, toma muito cuidado com esse tipo de conta, porque o vestibular, qualquer vestibular que você for fazer, eles não vão te dar calculadora. Significa que você mesmo tem que saber fazer as contas. Eu queria que vocês pausassem um pouco esse vídeo, veja se você é capaz de fazer essa conta sozinho. Dá uma pausa e tenta fazer.
Voltando para cá, essa divisão agora. Reparem que o primeiro algarismo é 1. 1 é menor que 5, então você pega 15 para dividir. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Subtraio 0. Abaixo 0. Repare que esse 0 aqui não é resto, então você divide. 0 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5 dá 0, subtraindo 0 menos 0 dá 0. Esse 0 é o resto. Agora abaixo 3. 3 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5, 0. 3 menos 0, 3. Abaixo 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. 35 menos 35 dá 0. Abaixo o 2. Repare que o 2 não é resto, ele foi só abaixado. 2 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5, 0. E 2 menos 0 dá 2. O resto aqui deu 2. Reparem que este 2 é o resto. Para eu continuar essa conta, eu coloco uma vírgula e um 0. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 5, 20. E 20 menos 20 vai dar 0. O resultado correto é esse. Se por um acaso você está tendo problema de errar esse tipo de conta, é importante que você saiba fazer um passo a passo de como fazer a divisão. Eu vou repetir essa conta um pouco mais simples, 243 dividido por 6. Eu vou fazer essa conta novamente. Veja só, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai pegar o menor número aqui, formado ou por um algarismo ou 2 algarismos, que seja maior do que 6, dividindo esse número aqui, por exemplo, 2 dividido por 6. O 2 é menor do que 6, então você não vai começar dividindo 2 por 6. Você vai começar dividindo 24 por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. Aí você multiplica 4 vezes 6, 24. Subtrai, dá 0. Enquanto tiver algarismos após o número que você dividiu, você vai abaixar esse algarismo de 1 em 1. Abaixa o 3. Agora, você vai dividir 3 por 6. Reparem, esse 3 só foi abaixado. Então, ele não é resto ainda. Só é resto depois que houver a divisão. Aqui, abaixei o 3. Só que 0,3 é menor do que 6. Então, você vai dividir, não importa se é menor. 0,3 dividido por 6, quando é menor do que o divisor aqui, dá 0. 3 dividido por 6 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. Subtraio, 3 menos 0 dá 3. Reparem que a diferença desse 3 para esse 3 é que esse 3 não era resto. Este 3 é o resto. A partir do momento que ele é resto e não tem mais nenhum algarismo para baixar, você vai pôr uma vírgula e um 0. Agora você vai dividir. 30 dividido por 6, que vai dar 5. 5 vezes 6, 30. E 30 menos 30 vai dar 0. Deu 0 aqui no resto, você para de dividir. Esse 40,5 é o resultado. Bom, agora eu vou começar uma quinta operação. As operações básicas, reparem que a adição, subtração e multiplicação, eu estou considerando que vocês já sabem. A divisão tem algumas pedras no caminho. Por exemplo, divisões que envolvem situações em que o resto fica menor do que o divisor. Esse tipo de conta é importante que você saiba fazer. Agora, eu vou começar a potenciação com expoente natural. Por exemplo, vamos supor que você tivesse 2 à terceira, 2 ao cubo. É comum o aluno cometer esse erro. 2 ao cubo, a pessoa faz 2 vezes 3, 6. Nunca façam isso. Este 3, ele indica quantas vezes a base vai aparecer multiplicando. Então, quando eu escrevo 2 ao cubo, isso daqui significa que esse 2, que é a base, aparece 3 vezes multiplicando. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, genericamente, se esse expoente n é um expoente natural, a elevado a n é a vezes a e assim sucessivamente, de modo que aqui no total tenha n fatores. Fatores são termos de uma multiplicação. Então a elevado a n seria a vezes a até o último, que é o a. Aqui tem que ter n fatores. Então 2 ao cubo, por exemplo, é 2 vezes 2 vezes 2. Vamos supor que você tivesse 5 elevado à quarta. 5 à quarta, nunca façam 5 vezes 4, 20. Um erro muito comum. 5 à quarta é esse 5 que é a base, tem que aparecer 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então 5 à quarta seria
625. Agora, existem situações em que você tem que saber alguma propriedade para facilitar as contas. Por exemplo, vamos supor que você tivesse 2/4 multiplicado por 4. Reparem que aqui eu tenho uma potenciação e aqui eu tenho uma multiplicação. Existe uma hierarquia entre as operações. Quais são as 6 operações? As 6 operações são a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Se numa mesma conta, numa expressão toda, aparecerem todas essas operações, como é que você tem que fazer? Primeiro, a hierarquia é a seguinte: primeiras operações que você tem que fazer, essas duas. Se aparecer adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, numa mesma expressão, primeiro você tem que fazer essas duas. Em seguida, efetuou essas aqui, você vai para multiplicação e divisão. E por último, você vai fazer a adição e a subtração. Então, reparem que existe uma hierarquia de ordem que você tem que obedecer na hora de fazer o cálculo. Por exemplo, aqui eu tenho multiplicação e potenciação. Multiplicação e potenciação. O que eu tenho que fazer primeiro? A potenciação. 2/4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2/4, então, vamos fazer a parte aqui, olha. 2/4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, isso aqui vai dar 16, que é o 2/4, multiplicado por 4. Bom, 16 multiplicado por 4 dá 64. Fiz a conta. Então, toda vez que você tiver essas operações, lembre-se que você tem que fazer as operações de baixo para cima. Outra coisa, potenciação e radiciação, qual que você tem que fazer primeiro? Qualquer uma delas, desde que as operações não estejam consecutivamente. Por exemplo, suponha que apareceu potenciação e radiciação. Apareceu primeiro a potenciação e depois a radiciação. Você vai fazer primeiro a potenciação. Outra coisa, vamos supor que você tivesse uma situação assim: 3 multiplicado por 2 mais 4. Reparem que aqui eu tenho uma multiplicação e uma adição. Pela sequência aqui eu tenho que fazer a multiplicação antes de fazer a adição. Porém, a adição veio entre parênteses. O parêntese é para indicar que você tem que efetuar primeiro o que está entre parênteses. Então isso daqui você tem que fazer primeiro a adição. Por quê? Porque está entre parênteses. Fica 3 multiplicado por 6. E 3 vezes 6 dá 18. Agora, vamos para as propriedades da potenciação. Eu vou chamar essas propriedades de P1, propriedade 1, depois P2, P3 e etc. Primeira propriedade é aquela famosa propriedade assim. Vamos supor que você tivesse A elevado a M multiplicado por A elevado a N. Reparem que é uma multiplicação de potências de mesma base. Vamos supor que você não soubesse a propriedade. Se você não soubesse a propriedade, você teria que efetuar essa potenciação e depois essa potenciação e depois multiplicar. Agora, quando você tem uma multiplicação de potências de mesma base, reparem que aqui a base é a mesma daqui. Você conserva a base e soma os expoentes. A elevado a M mais N. É aquela famosa propriedade. Multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Vamos dar um exemplo aqui, numérico, só para você perceber como é que é essa propriedade. Veja só, vamos supor que você tenha 2/5 multiplicado por 2 ao quadrado. Repare, isso daqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Na multiplicação de potências de mesma base, o que você faz mesmo, hein? Primeira propriedade, você conserva a base é 2. E você vai somar os expoentes, 5 mais 2. 5 mais 2. Isso daqui vai dar 2 elevado a 7. Quem é 2 a 7? 2 a 7 é 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Aliás, gente, se você é um vestibulando, as potências de 2, elas aparecem com uma frequência muito grande. Então, eu recomendo que, pelo menos até o 2 elevado à décima,
décima você memorize, tá? Vamos lá, só para recordar. 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Quando o expoente é 1, é o próprio número. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. 2 ao cubo é igual a 8. 2 à quarta é igual a 16. 2 à quinta é igual a 32. 2 à sexta é 64. 2 à sétima é 128. 2 elevado a 8 dá 256. 2 elevado a 9 dá 512. E 2 elevado a décima dá 1024. Então, pelo menos até o 2 a décima é importante que você memorize. Muitas vezes a pessoa questiona, né? Por que decorar se é fácil de deduzir? É pelo seguinte, pessoal, se você pegar uma prova do Enem, a prova é imensa. O grande inimigo do candidato bem preparado não é a dificuldade, é o tempo. Se o tempo é tão importante, quanto mais coisas você se lembrar, melhor. Então, por exemplo, vamos supor que você vá deduzir 2 elevado a décima. Você vai lá e escreve 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Nesse cálculo aí, você perdeu, vamos supor, 1 minuto. Parece pouco, mas esse 1 minuto pode ser o tempo que decide uma vaga sua. Então, é importante que você memorize certas coisas. Nas potências de 3, 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 3 à quarta dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, dá 81. 3 à quinta dá 243. Então, nas potências de 3, pelo menos até o 3 à quinta, é importante que você saiba calcular de cabeça, porque esses resultados são resultados que aparecem o tempo todo na matemática ou nos vestibulares. Propriedade 2. Segunda propriedade é divisão de potências de mesma base. A elevado a m dividido por a elevado a n. Na divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base, que é o a, e subtrai-se os expoentes. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n é o mesmo que a elevado a m menos n. Por exemplo, suponha que você tenha uma coisa desse tipo: 2 a décima dividido por 2 elevado a 7. Repare que 2 a décima é 1024, 2 a sétima 128. Se você efetuar a divisão, você vai obter o resultado. Só que fazer tudo isso dá trabalho. Então, para evitar esse trabalho, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 10 menos 7 dá 3. E 2 ao cubo é igual a 8. Repare que é bem mais rápido se você souber as propriedades. Então, as propriedades elas servem para quê? Para encurtar as resoluções. Porque se você fizer tudo pela definição, muitas vezes você vai ter trabalho, vai demorar demais. Propriedade número 3. A propriedade número 3 é o que a gente chama de potência de potência. Vamos supor que você tenha a elevado a m, entre parênteses, elevado a n. Aqui é uma potência de potência. Na potência de potência, você vai conservar a base, que é a, e multiplicar os expoentes, m vezes n. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse 2 ao cubo elevado à terceira. Aqui 2 ao cubo elevado à terceira. Veja só, esse expoente 3 aqui indica que a base 2 à terceira tem que aparecer 3 vezes. Então, expoente 3 indica que essa base aparece 3 vezes. Cada base dessas, 2 ao cubo, é 8. Então, seria 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. 64 multiplicado por 8 dá 512. Repare que eu fiz até de cabeça aqui, não é? Mas nem sempre as pessoas conseguem resolver esses cálculos de cabeça. Então, vamos supor agora que você use propriedade 2 ao cubo elevado ao cubo. Como é potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. 2 elevado a 9 é um dos casos que eu disse que era bom você memorizar. 2 a nona é 512, que é exatamente o resultado que eu encontrei aqui. Vamos à quarta propriedade. A propriedade 4 diz o seguinte: vamos supor que você tivesse uma multiplicação a vezes b elevado a um expoente n. Reparem que aqui é uma potenciação e aqui é uma multiplicação. Como a multiplicação está entre parênteses, você deve primeiro efetuar a multiplicação e depois fazer a potenciação. Porém, a propriedade
aqui, diz o seguinte: se você tiver uma multiplicação entre parênteses elevada ao mesmo expoente n, esse expoente pode vir para cada um deles separadamente. Seria a elevado a n, b elevado a n, e você multiplica. Então a elevado a vezes b elevado a n é o mesmo que a elevado a n vezes b elevado a n. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tivesse 2 vezes 3 elevado a 5. 2 vezes 3 elevado a 5, eu vou primeiro fazer sem propriedade. Depois eu vou fazer usando propriedade. Bom, se for para fazer sem usar propriedade, repare que aqui eu tenho uma multiplicação entre parênteses. Multiplicando 2 vezes 3 dá 6. Isso é 6 elevado a 5. O que é 6 elevado a 5? É 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Agora, 2 vezes 3 elevado a 5, se você usar a propriedade 4, isso daqui é 2 à quinta multiplicado por 3 elevado à quinta. Esse 5 é expoente dos 2. 2 à quinta é 32. 3 à quinta é 243. Se você multiplicar 243 por 32, isso daqui vai dar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Isso daqui vai dar 6, 9 com 8 dá 17, 4 e 2, 6 e 1, 7. Isso vai dar 7.776. Agora, se eu multiplicar aqui, vamos ver. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 21. Até aqui deu 216. Vezes 6 de novo. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 2 vezes 6, 12. Até aqui deu 1.296. Vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 9, 54 e 3, 57. 2 vezes 6, 12 e 5, 7. 17. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Dá 7.776. Aqui também tinha dado 7.776. Reparem que tanto faz você fazer assim ou assim. Só que por aqui deu um pouco menos de trabalho. Geralmente você vai ter o seguinte: fazer as contas usando propriedades vai encurtar a sua solução. E finalmente a quinta e última propriedade da potenciação, propriedade 5. Suponha que você tenha A dividido por B elevado a N. Reparem que é uma divisão elevada a um expoente N. Esse expoente N você pode colocar em cada um deles e manter a divisão. Fica A elevado a N dividido por B elevado a N. Essa é a quinta e última propriedade. Veja só, vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que você tenha uma divisão assim: 6 dividido por 2 elevado, por exemplo, a expoente 4. Pela propriedade que eu acabei de citar, isso daqui seria 6 à quarta dividido por 2 à quarta. 6 à quarta eu fiz até aqui, olha, dá 1.296. E 2 à quarta dá 16. Se eu for fazer a conta sem a propriedade, 6 por 2 dá 3. 3 à quarta, que é igual a 81. Se você efetuar essa divisão, você vai ver que também é igual a 81. Observem que para este caso, excepcionalmente, usar a propriedade deu mais trabalho, mas de um modo geral, usar as propriedades vai dar um pouco menos de trabalho. Veja só para complementar a teoria, vamos supor que você tivesse 2 elevado a menos 3. O expoente negativo significa que é uma inversão, ou seja, 2 elevado a menos 3, você vai fazer o seguinte: você vai trocar o sinal do expoente, menos 3 passa para 3, só que para fazer isso é necessário você inverter a base. Então, 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 meio elevado a 3. E aí, utilizando aquela última propriedade, fica 1 elevado a 3, 1 elevado a qualquer expoente dá 1 e 2 elevado a 3. Ou seja, toda vez que você tiver um expoente negativo, você pode mandá-lo para baixo na fração, né? 2 elevado a menos 3, você manda o 2 com o sinal trocado no expoente para baixo e em cima
você põe 1. Então isso é 1 sobre 2 elevado a terceira. Voltando aqui para algumas questões. Primeiro exercício, 2 ao cubo vezes 2 à quinta vezes 2 ao quadrado. Isso é multiplicação de potências de mesma base. Vou usar a primeira propriedade. Isso aqui eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 5 mais 2. 3 mais 5 mais 2. Isso daqui vai dar 3 mais 5, 8 mais 2, 10. 2 elevado à décima, e 2 à décima é um resultado que convém você memorizar. 2 à décima é igual a 1024. Na letra B eu tenho 7 elevado a 43 dividido por 7 elevado a 41. Isso é uma divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 43 menos 41 vai dar 2. 7 ao quadrado, 49. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Na letra C, eu tenho expoentes iguais. Quando os expoentes são iguais, reparem que eu posso fazer o seguinte, aqui olha, os expoentes são iguais. Eu posso multiplicar as bases, 5 vezes 2 dá 10 e manter o sinal do expoente. Então reparem que eu usei essa propriedade de trás para frente. Eu tenho multiplicação com expoentes iguais. Eu mantenho o expoente e multiplico as bases. 10 elevado a 7 é o 1 com 7 zeros à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na letra D, eu tenho que calcular essa expressão. Muito cuidado com isso. Reparem que aqui é uma potência de potência, não é? Eu multiplico os expoentes. Agora, aqui não é potência de potência, não é? Para ser potência de potência, é necessário que eu tenha um parêntese entre os expoentes. Então, esta expressão aqui, 2 ao cubo ao quadrado, só essa expressão é 2 à sexta. Agora aqui, como é que você calcula isso? Reparem que o expoente é 3 ao quadrado. Então isso daqui seria 2 elevado a 9, não é? 3 ao quadrado dá 9, menos 2 à sexta. Aqui é potência de potência, multiplico os expoentes. 2 à nona é um dos resultados que eu disse para vocês memorizarem. 2 à nona é 512 e 2 à sexta é outro resultado que é bom você memorizar. Seria 512 menos 64. Vamos lá, fazendo essa conta, 512 menos 64. 4 para 12 dá 8, não é? Aqui virou 0, 6 para 10 dá 4 e aqui virou 4, vai dar 448. Agora, na questão de número 2, é o tipo de exercício que você tem que se acostumar, porque a gente chama isso de notação científica. Isso daí, em física e química, você tem que usar o tempo todo. Então, se você não aprender essa maneira de escrever os números grandes ou muito pequenos, você vai ter sérias dificuldades em matemática, em física e química. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. 34 milhões. Como é que eu vou escrever isso? Veja só essa expressão aqui tem 6 zeros, não é? Então, eu posso escrever que essa expressão é 34 multiplicado por 1 com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria 34 multiplicado por 1 milhão. Isso daqui então será 34 multiplicado por, esta expressão é 10 elevado a 6 zeros aqui, 10 à sexta. A resposta é essa? Ainda não. Por quê? Para escrever nessa forma de notação científica, esse A ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Reparem que 34 já passou de 10. Então você vai escrever esse número assim. 34 é 3,4 vezes 10. 3,4 vezes 10 dá o 34. Vezes o 10 à sexta. Isso daqui vai dar 3,4 e só essa parte é multiplicação de potências de mesma base. Quando o expoente não está escrito, quer dizer que o expoente é 1. 10 elevado a 1 vezes 10 à sexta dá 10 elevado a sétima. Bom, e quando o número tem vírgula?
quando o número tem vírgula, reparem no seguinte: se você escreve 0,1, isso quer dizer 1/10, é 1 sobre 10. 0,01 é 1 centésimo, é 1 sobre 100. E 1 sobre 100 seria 1 sobre 10 ao quadrado. 0,001 é 1 milésimo, então seria 1 sobre 1000. E 1000 é 10 a terceira. Então, veja só, você vai pensar da seguinte maneira: quando aqui eu tenho 3 casas terminado em 1, 0,001, aqui eu tenho 3 casas após a vírgula, você vai escrever 10 a menos 3. 1 sobre 10 ao cubo é 10 a menos 3. Então, isso daqui é 10 a menos 3. Neste caso aqui, tem 2 casas depois da vírgula, então é 10 a menos 2. Aqui só tem uma casa depois da vírgula, então é 10 a menos 1. Então, se você tivesse 0,00000001, quem seria isso? Isso daqui seria 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas depois da vírgula, 10 a menos 8. Então, quem seria essa expressão aqui? Essa expressão, ela seria assim. Vamos supor que você tivesse que escrever esse número sem a vírgula. Como é que eu escrevo um número sem a vírgula? Por exemplo, 2,7. Sem a vírgula, você faz assim. Escreva um número sem a vírgula e embaixo você vai escrever uma potência de 10. Quando tem uma casa depois da vírgula, é um zero só. Se você tivesse 0,27, quem seria isso? Sem a vírgula, é 27. E embaixo, 2 casas depois da vírgula, 2 zeros aqui. Então aqui, olha, esse número seria 34. E aqui, o número de baixo seria um número, uma potência de 10. Vamos escrever assim, 34. E embaixo, o 1 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas após a vírgula, 7 zeros. Então veja só, isso daqui deu 34 em cima e embaixo, isso daqui é o 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 10 a sétima. Esse 10 a sétima você vai passar para cima, fica 34 vezes 10 elevado a menos 7. Só que quando eu escrevi nessa forma, reparem que o A é o 34, mas o A ele tem que estar entre 1 e 10. Então, esse 34 aqui ainda está errado, não é? Não está entre 1 e 10. O que você vai fazer? O 34, você poderia dizer que é 3,4 vezes 10, como eu fiz aqui, ó. 34 é 3,4 vezes 10. E vezes 10 elevado a menos 7. Isso daqui vai ser 3,4 vezes esta expressão, é uma multiplicação de potências de mesma base. 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 7 é 10 a menos 6. Eu queria só que você prestasse atenção agora nesta dedução aqui. Vamos fazer direto para chegar nessa resposta rapidamente. É 0,0000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 5 zeros aqui, não é? 5 zeros aqui e o 34. O que você quer fazer? Você quer passar a vírgula daqui para cá. Passando a vírgula para cá, você faz assim, 3,4 vezes 10 elevado a um certo expoente. Quando você passou a vírgula daqui para cá, este número comparado com o anterior, esse número é bem maior do que esse. Para compensar, aqui o expoente tem que ser negativo. Por quê? Esse número tem que ser igual a esse. Então vamos ver quantas casas a vírgula andou. A vírgula andou, se fosse aqui, uma casa, para cá 2, para cá 3, para cá 4, para cá 5, para cá 6 casas. Então 10 a menos 6. A vírgula andou 6 casas para a direita. Então 3,4 vezes 10 a menos 6, que é a resposta. Até um outro vídeo. Um abraço.